Fala, galera! Eu sou a Mari e sou professora. Café com Mari! E lembre-se, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, ative os sininhos para você não perder nada. Se você tiver elogios, sugestões, comentários ou críticas, deixe aqui que eu mesma te respondo. Como lidar com algum aluno ou aluna que demonstra estar sofrendo algum tipo de abuso físico, sexual ou verbal dentro de casa e até onde o professor ou professora pode intervir e como intervir? Mariane, esse é um ponto bem delicado, mas muito sério também. Então, na verdade, a professora, muitas vezes, ela é o ponto de confiança da criança. Ela é, às vezes, quem a criança vai confidenciar situações do ambiente doméstico, de sofrimento, seja ele psicológico, seja ele físico, seja ele sexual. Então, mais uma vez, eu acho que a professora não pode tomar isso como um problema único e exclusivo dela. Não é ela que vai resolver, sozinha. Mas sim, a partir do momento que ela toma conhecimento de qualquer tipo de violência que uma criança sofre, ela deve encaminhar essas denúncias ou essa desconfiança, mesmo que seja uma desconfiança, né, aos órgãos competentes de proteção à infância e adolescência. Ah, mas a professora vai fazer isso sozinha? Não, então a princípio ela leva para a coordenação da escola, né, a coordenação à sua direção, e é claro, mas a escola, muitas vezes, as escolas se omitem, porque as escolas não querem se comprometer, né? Às vezes não tem provas, é só uma desconfiança, não tem como provar, e outras vezes a criança fala abertamente, né? A criança conta detalhes. Então, cada caso é um caso, mas eu sempre coloco o seguinte: a partir do momento que você, adulto, tem conhecimento que uma criança sofre qualquer tipo de violência e você não toma nenhum tipo de atitude para proteger essa criança, você é cúmplice. E a lei também entende dessa forma. Então, se você é um adulto e tem conhecimento de maus tratos a qualquer tipo de violência, uma criança e um adolescente, e você não faz nenhum tipo de comunicado aos órgãos de proteção, você é cúmplice. Se você desconfia, tem dúvidas, você pode fazer uma denúncia anônima, né? Existem vários, o Disque 100, por exemplo, é uma forma de fazer uma denúncia anônima, o Disque 181, que é da polícia, de fazer denúncia anônima, e o Disque 100 é o telefone onde você faz denúncias de diversas naturezas, né? Tanto de violência contra a criança, de violência contra a mulher, contra o idoso. O que você não pode é achar que você vai resolver isso sozinho. Entendi. Ou se omitir, né? E tomar cuidado, né? Ter certeza, não acusar. Às vezes, pois é, mas na verdade você, o professor, ele, ou eu que sou psicóloga, por exemplo, você não precisa, não cabe você investigar e ter certeza. Essa é uma questão. Você não está acusando, você está dizendo que há uma possibilidade. Entendi. Quem vai investigar, comprovar e ter certeza são os órgãos competentes. No caso, as delegacias especializadas em proteção à criança e adolescente, a promotoria da infância e da juventude. Então, existem órgãos que vão investigar. Por isso que muitas vezes as pessoas desconfiam, mas eu não tenho como provar, eu não tenho certeza, a criança não me contou. Ok, a criança não te contou, mas se você vê, ela chega frequentemente com marcas na escola, por exemplo. Você precisa ouvir da boca dela que ela está apanhando em casa, né? Você precisa ter certeza? Não, você precisa dizer que existe uma desconfiança. Quem vai investigar? O próprio conselho tutelar, né? Vai fazer sindicâncias, vai averiguar, vai ouvir vizinhos, vai ouvir a criança. Então, você não precisa ter certeza, você não é polícia, você é só uma professora. Beleza. De que forma devemos introduzir na rotina das crianças os aparelhos tecnológicos? Existe idade ideal? E como mostrar que esses objetos podem ser utilizados para o conhecimento além da diversão? Então,
A criança hoje, diferente da minha época, né? Sou bem mais velha que você, né, Maria? Só um pouquinho. Na minha época, minha mãe falava assim: faça o que eu digo, não faça o que eu faço. As crianças de hoje não se educam assim, né? A gente educa pelo exemplo. Então, se eu uso tecnologia, como eu uso essa tecnologia, que tempo eu dou para, que tempo essa tecnologia ocupa na minha vida, é o modelo de exemplo que eu estou tendo, que eu estou dando para os meus filhos, ou, né, ou até mesmo para os meus alunos. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda, né, existe uma orientação, uma recomendação de que crianças até 2 anos de idade não tenham nenhum tipo de acesso a nenhum tipo de tela. Não é isso que a gente vê na prática, né? Às vezes a gente chega no restaurante, está o bebê lá na cadeirinha de bebê, antes de 2 anos, ele já está com um pai, todo mundo poder comer em paz. Então, a orientação é essa, que até 2 anos de idade a criança não fosse exposta a nenhum tipo de tela, ou seja, nenhum tipo desse tipo de tecnologia. Né? A partir daí, então, de 2 anos, até os 5 anos de idade, que a criança fosse exposta a 1 hora por dia com a supervisão de um adulto. E aí a gente fala 1 hora por dia, é qualquer tipo de tela. Então, desenho na televisão, tablet, celular. Essa é a orientação da Associação Brasileira de Pediatria. E aí, as horas vão aumentando, né? De 6 a 10, 2 horas por dia, de 11 a 18, limitei esse tempo também, né? Então, assim, até de 2 a 3 horas por dia, inclusive com jogos, games, isso tudo. Só que hoje, e aí, olha só, nessa época de pandemia, o estudo, né? Eu estava conversando isso outro dia com um grupo de colegas, psicólogos. O estudo é no celular, né? O estudo no tablet, no computador, no notebook. O lazer, em época de pandemia, é através da tecnologia. Então, é claro que sairemos dessa situação talvez um pouco mais dependentes da tecnologia, né? Um pouco mais ligados a ela do que antes. Mas o mais importante é equilibrar o uso da tecnologia com outras atividades na vida. Então, eu sempre falo com os pais, assim, eu sempre gosto, por exemplo, os adolescentes, né, que gostam muito de jogar online. Eu sempre oriento os pais, por exemplo, o que é melhor, ensinar seu filho a jogar todo dia 1 hora e ter hora para terminar, ou falar com ele que de segunda a sexta ele não pode hora nenhuma, e sábado e domingo ele passa 12, 18 horas jogando dentro do quarto. Porque quando eu coloco um tempo, claro, no fim de semana eu posso até dar um tempo maior, somado os dias da semana, mais o final de semana, não vai dar o que ele joga talvez só no sábado e no domingo. Então, eu sempre falo com os pais que primeiro é usar a tecnologia para outros fins mesmo. Então, eu acho que essa época de pandemia, com a possibilidade de estudar online, de pesquisar online, a geração atual não pesquisam mais livros, eles pesquisam na internet. Na Barça, né? Há muito tempo atrás, né? As enciclopédias. Hoje as crianças leem, inclusive leem livros com a tecnologia. E aí, claro, tem pessoas que vão questionar, mas nada como ler um livro folheando. Gente, essa é a nossa experiência. A experiência da geração mais atual, dos meninos que nasceram no século XXI, não é de folhear livro, é de passar o dedo. Né? E eu não posso dizer o que é melhor ou pior ainda, porque nós ainda não temos estudos longitudinais, a gente há algumas previsões, mas eu não posso dizer que ele está lendo menos porque ele não está com o livro aberto e porque ele usa tecnologia. O que eu acho importante é ler. Se ele vai ler, mas o uso excessivo da tecnologia ou exposto a telas vai causar prejuízo, ok. Concordo, né? Que isso vai sim, mas eu não posso dizer o tempo inteiro que ele tá com menos qualidade, por exemplo, de leitura ou de atividades pedagógicas da escola, porque ele não está folheando um livro, ou não está pesquisando numa... É claro que hoje é muito mais fácil pesquisar no Google do que procurar no índice, abrir não sei quantos livros, né, para encontrar um conteúdo desse tamanho, pesquisar em outro, que completasse outro. Joga lá e vem coisas maravilhosas, como também vem coisas
que não são maravilhosas. O que eu acho que é importante a família, por exemplo, quando ela vai ensinar a criança nas séries iniciais a fazer pesquisas, né? Então, à medida que eles vão crescendo, é aprender a entender o que são sites confiáveis, o que não são sites confiáveis, o que são fontes pertinentes, o que não são fontes, né, que você deve considerar. Por que quando você joga um assunto, vem primeiro um monte de propaganda e depois, às vezes, vem um site que realmente vale a pena você pesquisar, você ler, você abrir. Quais são essas fontes mais seguras, né? Então, ensinar a criança a pesquisar no mundo virtual. Uhum. Porque senão ela abre lá qualquer Wikipédia e acha que é conteúdo científico, né? E não é. Então, conteúdo científico quando é um site de uma universidade, quando é um artigo científico, e ensinando a criança, à medida que ela for crescendo, é claro, sobre isso. E as próprias atividades, né? Hoje você tem várias atividades online. E aí, ficar atento a essa orientação. Né? Que tempo é esse? Então, juntando o tempo de estudo, mas o tempo de lazer, claro, no final da pandemia, oferecer outras situações, né? Além do uso da tecnologia, outras vivências, outras práticas, porque uma coisa não exclui a outra. Né? Elas devem conviver da mesma forma. Combinado. Achei. Você pode dar dicas de estratégias para trabalhar com grupos de 15 a 20 alunos na educação infantil, onde na turma existem crianças de inclusão, tipo autismo e síndrome de Down. Como então, autismo? Mariana, eu não sou especialista em educação inclusiva, né? Esse é um processo que eu estou engatinhando, porque a própria prática hoje nos colocou esse desafio, vamos dizer assim. Né? Então, eu tenho lido, tenho estudado, mas eu ainda não posso dizer que eu estou nadando de braçada. Eu estou engateando na educação inclusiva. Estou aprendendo, lendo sobre o assunto, mas aprendendo mesmo. Ainda não tenho... Lembra que eu falei, né, que eu tive psicologia do excepcional, né, onde essas crianças geralmente estariam em escolas especiais e não na escola regular, o que eu acho que ela deve estar na escola regular. Né? Eu acho que a educação inclusiva é todos conviverem dentro da mesma escola, na mesma sala de aula, esse é meu pensamento. Então, eu acredito que o primeiro passo, assim, eu não tenho dicas e técnicas, até porque como eu disse, eu estou engateando, ainda não domino muito para falar assim, nossa, faça assim, eu faço assado, que vai dar certo. O que eu tenho lido, que eu acho importante, primeira coisa, como a gente falou da criança imatura, né? A gente tem que entender o que ela dá conta, o que ela não dá, comparado a quê. Então, a criança que tem qualquer não, eu não queria usar a palavra deficiência, né? Mas assim, que ela tem algum transtorno, né? A criança que tem algum transtorno, alguma síndrome, né? E precisa de alguma adaptação. Que vai precisar de algo. Esse é um ponto. Olha, eu não posso afirmar que toda criança que tem um transtorno ou uma síndrome, ela precisa de adaptação pedagógica. Então, esse é o primeiro passo. Por quê? Porque cada criança é uma. Cada criança autista é uma. Nenhum autista é igual ao outro. Nenhuma criança com síndrome de Down é igual a outra. Nenhuma criança com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é igual a outra. Nenhum disléxico é igual ao outro. Então, o que a gente tem são características que são comuns, mas a pessoa é diferente. Então, o primeiro ponto, do mesmo jeito que eu preciso entender que aquele aluno está fora de faixa, eu preciso entender esse aluno. Olha, o diagnóstico te orienta, mas ele, como eu falei anteriormente, ele não pode ser nem limitador, nem determinador. Então, ele vai ser um orientador. O que eu posso... Então, a convivência entre os diferentes é um exercício de aprendizagem para todos nós, inclusive para os alunos, né? Ninguém nasce preconceituoso, nós nos tornamos preconceituosos. Então, o primeiro passo é a gente olhar para aquela criança como um ser capaz.
Porque o nosso preconceito, por isso que eu não queria usar a palavra deficiência, porque a deficiência diz muito de algo que eu não sou capaz. Né? Então, eu não serei capaz? Não, eu não sei até onde ela pode caminhar, de acordo com os estímulos que ela vai receber. É uma criança que precisa de atendimento multidisciplinar. A professora solo, em sala, não vai fazer grandes milagres, né? Mas ela vai ser parte também dessa equipe multidisciplinar, ela vai contribuir, mas sempre lembrando que são crianças que precisam de acompanhamento multidisciplinar. Por exemplo, se eu tenho uma criança com síndrome de Down, que é estimulada desde logo o nascimento, com um fisioterapeuta, com uma terapeuta ocupacional, com um fonoaudiólogo, vai ser diferente de uma criança com síndrome de Down que foi estimulada muito mais tardiamente, depois dos 3 anos, por exemplo. Elas vão te dar respostas diferentes. Então, tudo depende da história de cada criança. Você tem dentro do autismo vários níveis de comprometimento, né? Desde alguns que têm comprometimentos mais comportamentais, quanto outros que têm comprometimentos também cognitivos. Então, você vai ter diferenças. E aí, de acordo com essas diferenças, a gente olha para o sujeito. Então, o que eu posso estimular? Então, entre uma criança... E lembrando sempre que criança aprende muito com os pares. Né? A criança tem essa possibilidade que ela... olha eu de novo com os nomes, né? Não sei se era Piaget ou Vygotsky, que dizia, né, que a criança aprende por... quem que trabalhava com a zona proximal? Eu tenho essa dificuldade. É o Vygotsky. Pois ZPD. ZDP. Zona de desenvolvimento proximal. Se eu não me engano, eu tenho um problema com essas teorias e com esses nomes, mas o que é importante? A criança aprende vendo o outro fazer. Sim. Vendo o outro. Então, ela a partir do momento que ela convive, que ela está com uma criança que faz, ela vai querer fazer também. Né? Então, é interessante que você observa, eu acho engraçado, né, quando eu falei que eu tenho sobrinhas gêmeas, e aí é muito engraçado, porque os pais acreditam que gêmeos disputam. Porque uma faz, a outra quer fazer. Não, é porque uma faz, a outra quer fazer igual, porque é assim que ocorre a aprendizagem. Quando você tem uma sala com mais crianças, elas geralmente fazem isso, né? Não é uma disputa, é porque elas estão aprendendo. Então, se uma consegue subir a escada, a outra quer subir também. Pode ser que a outra fique mais reticente, porque ela tem fatores, talvez, de mais cautela. Mas ela vai querer subir, ela vai querer fazer como a outra criança faz. Não é? Então, e com as crianças especiais não vai ser diferente. Se ela vê, e por isso que eu acho que é importante estarem todas na mesma sala, porque se ela vê uma criança que está num desenvolvimento normal, um desenvolvimento dentro do que é esperado, linear, no desenvolvimento linear, ela vai querer fazer como tal, e isso pode trazer para ela avanços. Quando nós tínhamos as escolas especiais, e eu colocava todas na mesma sala, era muito mais limitador, porque ali todas precisavam de grandes estímulos, todas precisam de muitas intervenções. Se ela está ali no horário escolar regular com outras crianças no desenvolvimento, que tem um desenvolvimento linear, então ela tem mais chances de ter outros comportamentos lineares e assim ela poder repetir. Então, claro que no contraturno ela vai ter outros estímulos, ela vai ter talvez salas especiais, ela vai ter que ter uma intervenção, uma avaliação diferenciada. Então, o mais importante é, olha, eu acho que nas séries iniciais, trabalhar em grupos é fundamental por causa disso. E nas séries mais avançadas também. Então, eu já vi experiências, né? Quando um colega é o tutor de uma criança que tem dificuldade. Isso não precisa ser uma criança especial. Pode ser qualquer outra criança. Então, quando você tem, por exemplo, com 11, 12 anos, um colega... Né? Quando eu estava na escola, eu fui monitora de matemática com 11 anos. Nossa, isso fez super bem para minha autoestima, porque eu era boa em matemática naquela época. E podia ajudar meus colegas que não eram. Né? Então essa relação, ela funciona muito entre crianças e adolescentes. Então, ajuda, eleva a autoestima de todos.
E a cooperação entre eles possibilita, às vezes, uma aprendizagem muito melhor do que quando um adulto o faz. E eu acho que com as crianças especiais funciona bem nesse sentido, né? Então, o que eu mais foco que é importante é a professora estar aberta ao aluno diferente, né? Ao aluno que vai exigir dela, sim, mais atenção, um olhar diferente, cuidadoso. Não que os outros não mereçam isso, mas esse vai merecer talvez um maior tempo dela, né? Dentro da sala de aula, inclusive. Entendi. Próxima pergunta. O que o professor de escola pública ou escola sem equipe de psicologia pode fazer para estar ajudando crianças e famílias que precisam de acompanhamento psicológico? Então, o que de escolas que não têm psicólogos podem fazer? Ou escola pública. A gente falou, né? Na verdade, assim, você tem vários serviços, né? O professor de escola privada, ele tem talvez mais opções de encaminhamento para profissionais, né? Até porque as famílias geralmente têm recursos financeiros para isso. A escola pública, muitas vezes as famílias não têm recursos para os acompanhamentos particulares. Existem os planos de saúde que oferecem alguns atendimentos de especialistas, como fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, mas psicopedagogo, por exemplo, o plano de saúde geralmente não cobre. Então, você pode encaminhar para diversos serviços públicos mesmo, né? Onde a família pode buscar, ou orientação para instituições ONGs que fazem atendimentos gratuitos, igrejas, né? As igrejas oferecem muito, as próprias clínicas escolas, toda escola, toda faculdade, toda universidade que tem curso de psicologia oferece uma clínica escola, como fonoaudiologia, terapia ocupacional, né? Então, todas elas têm que ter uma clínica escola, onde o aluno possa ter a prática e o atendimento é de qualidade, né? Eu sempre falo assim, as pessoas têm muito preconceito com clínica escola, né? Porque é um estagiário. Mas pensa, é um estagiário que vai lá atender um cliente. Então, ele se dedica àquele caso enormemente, porque aquele caso é de aprendizado, é de prática, é de aprendizado, mas é um aprendizado onde ele está ali se dedicando enquanto um profissional, né? Então, imagine você ter um profissional dedicado ao seu único caso, o quanto que ele vai se empenhar para te ajudar. E é enriquecedor, né? E são atendimentos muito bem supervisionados, muito bem, né? Então, o professor, ele pode sugerir às famílias, o professor de escola privada, sugerir, né, a procura por especialistas da rede privada ou dos planos de saúde e da escola pública para essas instituições que oferecem um atendimento. Combinado. E a última de hoje é a do transtorno opositor desafiador. O que é esse transtorno e quais são as características mais marcantes e o que a gente pode fazer para lidar com isso em sala de aula? Pois é, primeira coisa, o transtorno opositor desafiador, ele é um transtorno, né, que ocorre geralmente em crianças, né, que tem a ver com a questão de regras, limites, só que aquilo que eu falei, Mariana, a gente tem que ter muito cuidado com os rótulos. Né? Então, nem toda criança que tem dificuldade com regras e limites está dentro do quadro de transtorno opositor desafiador. Então, é importante, antes de qualquer... Assim, não, Juliana, eu recebi um aluno que tem um diagnóstico de transtorno opositor desafiador. Ok, o que você vai fazer com ele? Né? Outra coisa é você achar que ele tem transtorno opositor desafiador. O professor pode achar o que ele quiser, mas ele não faz diagnóstico. Ele faz diagnóstico pedagógico, não comportamental, ou psicológico, ou neurológico, ou psiquiátrico. Então, isso cabe aos especialistas. Não, eu recebi, a família trouxe, disse com todas as letras que ele já recebeu a siglazinha lá, né? O TOD, transtorno opositor desafiador. Primeira coisa que é importante, quanto menos adultos
derem ordem para essa criança, melhor. Então, vamos pensar no ambiente escolar. A professora teve uma dificuldade com ele. Aí chama a coordenação. A coordenadora chama não sei mais quem. Todo mundo em volta dele no mesmo momento. Né? Aquela pressão em cima daquela criança. Se ela já tem uma oposição, ela vai ficar desorientada naquele momento. E isso pode trazer um transtorno ainda maior para o ambiente. Então, o ideal é um adulto de cada vez tratar com a criança. Isso é um ponto fundamental. Então, quem é o adulto referência dela? É a professora? Então, a professora, Juliana, mas a professora já não está dando mais limite. Então, ela chama o outro adulto e ela sai de cena. O que eu vejo, o que às vezes a gente observa é que vem um adulto, vem outro adulto, e fica todo mundo ali falando na cabeça daquela criança. Então, uma das orientações, geralmente, para o TOD, né, para o transtorno opositor desafiador, é porque os adultos, inclusive, sejam coerentes nos comandos, né? Que o cumprimento, então é importante ter regra, ter rotina, criar dentro da sala de aula esse ambiente de regra, de rotina, todos cobrarem as mesmas coisas, mas cobrarem as mesmas coisas não quer dizer cobrar ao mesmo tempo, né? Não é a pressão de 3 ou 4 adultos em volta dessa criança que vai fazer ela cumprir essa ordem, não é isso, né? Então, dar ordem, então a professora precisa dar ordem clara, objetiva, não ficar negociando muito, né? Então, são atitudes que podem contribuir para essa relação, né? E aí, uma coisa que talvez, assim, olha, a professora precisa, porque o transtorno opositor desafiador, ele também precisa de um acompanhamento fora da escola. Ele provavelmente vai ter um acompanhamento psicológico, né? Em alguns casos até psiquiátricos, porque em alguns casos precisa entrar com medicação para haver uma certa contenção, pelo menos durante um tempo do tratamento. Então, é importante que essa professora seja orientada, né, pelos profissionais que acompanham essa criança, no ordenamento dessas ordens, não há negociação de regras, isso é muito importante, né? É importante que ela fique atenta aos comportamentos de rejeição das outras crianças, porque geralmente é uma criança que provoca isso no ambiente. Mas, né? A gente explica a regra? Explica, claro, a regra tem que ser sempre explicada. Toda regra tem que ser explicada para qualquer criança, né? Não só para o TOD, mas a regra tem que ser explicada em que sentido? A regra é essa, por quê? Porque que nós estamos num ambiente coletivo, e num ambiente coletivo precisamos de regras de convivência, onde começa o seu limite, onde termina o seu espaço, começa do seu colega, e etc, e etc. Coisas que nós já costumamos fazer com todas as crianças. Então, em relação a esse processo de convivência, o professor tem que estar muito atento, porque geralmente é uma criança que acaba tendo muitos conflitos com os colegas, né? Porque como ele é opositor desafiador, o que ele faz na hora do recreio? Ele quebra as regras do jogo, ele não colabora, os colegas estão perdendo a paciência, hostilizam, não querem mais que ele brinque. Então, é importante que o professor também maneje essa relação, né? Ajude nessa convivência, porque a criança com TOD muitas vezes não vai fazer isso naturalmente, né? Ela não vai entender, por exemplo, aquela fala assim, você gostaria que fizesse com você o que você fez com ele? Entendeu? Então, essa percepção da empatia do lugar do outro, a criança com TOD, ela demora um tempo mais. É importante lembrar que o TOD não é transtorno é um transtorno de conduta, mas o que eu quero dizer assim, ele não é necessariamente caráter, né? As pessoas confundem muito isso, né? Então o TOD é um transtorno de caráter, então ele vai ser de condutas, de delitos. Não é isso, né? Ele é uma oposição às regras, ele é mais questionador, né? Então ele questiona mais, mas por quê? Por que tem que ser? E às vezes a gente tem que ser firme, né? No sentido assim, vai ser assim por causa disso. Não é justificando, mas dizendo, pronto, aqui se acaba a conversa. Entendi. Né?
E lembrar sempre que tem que ficar muito atento, né? Porque às vezes às vezes pode acontecer da gente confundir falta de limite com esse transtorno. Isso é muito perigoso, né? Então, a gente confunde, Mariana, quando a gente quer diagnosticar. Dá nome, né? Quando a gente tem uma criança que tem crianças que são mais impositivas, tem crianças que são mais questionadoras, sim, tem crianças que nos exigem uma firmeza maior, sim, mas lembra daquilo que eu falei. Nós precisamos entender vários aspectos. Isso acontece só na escola, porque o opositor desafiador, ele não vai acontecer só na relação com determinada professora. Ele vai acontecer com todas as figuras de autoridade. Ele não vai acontecer só na escola, ele vai acontecer em casa. Né? E ele vai acontecer com todas as figuras de autoridade que ele tem na escola. Mas às vezes tem um lá que tem com todos... vai ter com algumas pessoas, mas não tem com um. Então, assim, o diagnóstico, ele é muito... Nós temos que ter muito cuidado com ele. Por quê? Porque ele precisa ser cuidadoso. Entendi. Eu vejo hoje muita pressa em dar diagnóstico. Né? Desculpe alguns colegas, né? Que eu vejo, às vezes, em um único encontro com a família, já diz qual que é a hipótese. Você pode ter hipóteses diagnósticas, mas você não pode concluir um diagnóstico em uma consulta de 30, 40, 60 minutos, em um único encontro, ou só com a família, ou só com a criança, não importa. Né? Eu vejo hoje muitos colegas que fazem diagnóstico sem ouvir a escola. Uhum. Né? Todas as orientações e todos os manuais, diretrizes, artigos, assim, olha, tal comportamento precisa aparecer em 2 ou mais ambientes, seja ele qual for o comportamento, para o bem ou para o mal, né? Então, a gente precisa ter muita cautela com o diagnóstico, né? As pessoas têm muita pressa em dar nome. Ju, muito, 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 muito obrigada, viu? Se você gostar, depois querida, eu quero te receber de novo. Tá bom. Ju, muito obrigada, de verdade, viu? Você será sempre bem-vinda. Obrigada, um beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.